Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aí o estudo sobre a primeira atividade de geografia do quarto bloco, que fala sobre a formação do povo brasileiro. Tem como título aí Quem somos? Primeiro nós vamos iniciar fazendo a leitura do livro didático, nas páginas indicadas. A professora fará a leitura junto com vocês. Eu peço que vocês acompanhem essa leitura. Logo após a gente vai discutir um pouquinho, refletir sobre essa leitura e em seguida vocês vão realizar as atividades aí no livro didático. Tudo bem? Vamos iniciar a leitura? Atividade 1 de Geografia do quarto bloco de atividades. Livro didático, página 62. Quem somos? Os principais grupos étnicos que contribuíram para a formação do povo brasileiro foram os indígenas, nativos, primeiros habitantes, os brancos, europeus de Portugal, os primeiros colonizadores, e os negros, africanos escravizados trazidos à força. A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes asiáticos e europeus de vários países vieram para o Brasil, trazendo hábitos e costumes que acabaram sendo incorporados à cultura brasileira. Descendentes de todos esses grupos étnicos formam o povo brasileiro. Observe as fotos. Como são as brasileiras e os brasileiros? Como você os descreveria? Leia a letra desta canção. Inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio o quê? Que branco, que índio, que preto o quê? Que índio, que preto, que branco o quê? Aqui somos mestiços mulatos, cafusos pardos mamelucos sararás, crilouros, guaranicês e judárabes, orientupis, ameriquítalos, luso, nipo, caboclos, orientupis, iberibárbaros, indo-ciganagôs. Somos o que somos, inclassificáveis. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que formariam o Brasil, calcula-se que havia aqui aproximadamente 5 milhões de indígenas de diferentes povos. Conforme os portugueses avançavam na ocupação das terras, foram ocorrendo conflitos com os indígenas. Milhares de pessoas morreram e alguns povos indígenas foram dizimados, desaparecendo por completo. Outros povos foram expulsos do litoral brasileiro e se deslocaram para o interior do país. De acordo com o censo demográfico, em 2010, a população indígena no Brasil era de 896 mil habitantes. Deste total, 517 mil vivem em terras indígenas. Observe no mapa a seguir a distribuição das terras indígenas atuais. Ainda hoje ocorrem muitos conflitos entre indígenas e não indígenas no Brasil. Muitos povos indígenas tentam, com o apoio de órgãos como a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, garantir a posse de suas terras. Observe o mapa abaixo. Agora que nós já terminamos a nossa leitura, nós vamos falar um pouquinho sobre essa formação do povo brasileiro. Quando o Brasil foi colonizado, não descoberto, porque aqui já existiam moradores, mas quando ele foi colonizado pelos europeus, aqui já existia os indígenas, Então já tinha os indígenas, vieram os europeus portugueses, colonizaram o Brasil e trouxeram com eles os negros, africanos escravizados, que vieram à força. Então esses três grupos étnicos formaram aí a base do povo brasileiro, os indígenas, os brancos e os negros. Logo, ao passar do tempo, foram vindo outros imigrantes para o Brasil. Então vieram outros europeus, asiáticos, enfim. Com essa formação, com esses outros imigrantes que vieram para o Brasil, se formou aí uma variedade de cultura, uma mistura de raça. Então a gente tem aí várias etnias, formações de vários grupos de etnias diferentes, tá?
né? Quando uma pessoa sai do seu país de origem e vem para o Brasil, ela tem o seu hábito próprio, então ela traz a sua cultura com ela. Chegando aqui, ela vai se deparar com outros povos que têm outras culturas e vai ter uma mistura de cultura. Essa mistura de culturas é o que forma a cultura brasileira, tudo bem? Lá na primeira página do livro, na página 62, nós temos aí a imagem de 5 crianças. Essas 5 crianças são moradoras do mesmo país, que é o Brasil, porém elas têm características diferentes, elas têm hábitos diferentes, né? Alguns até são parecidos, são iguais, mas cada uma tem aí a sua cultura diferente e são moradoras desse mesmo Brasil, desse mesmo país, tá? Depois na próxima página aí, a gente tem, na página 63, uma música que nós não cantamos, nós fizemos a leitura, mas é uma música que mostra aí bem essa mistura, né, de raça, essa mistura de povos que compõem aí o país Brasil, né? Aí logo abaixo dessa canção, que nós já fizemos também a leitura, tem 2 questões para vocês responderem, tá? Vocês vão responder só a questão 1 e vão responder a questão 2 no caderno de vocês. Na página 64, vai dizer aí que quando os portugueses chegaram ao Brasil, que aqui já existiam muitos indígenas e que infelizmente os portugueses vieram com essa intenção de colonizar o Brasil na questão da riqueza e aí aconteceram muitas mortes. Então muitos indígenas morreram, né, foram dizimados nessa conquista de território que os portugueses queriam e fizeram aqui no Brasil, né? Essa conquista de território acabou aí dizimando, matando muitos indígenas que aqui já moravam, que aqui já existiam. Depois apresenta nessa mesma página um mapa com a legenda onde existiam esses indígenas, onde eles moravam, né? Então tem um mapa que está aí na cor amarela mostrando quais os locais que existiam índios, né, que eles moravam. Na página 65 vai apresentar um outro mapa que se refere-se às florestas. Olhando aí o Brasil, o mapa do Brasil, você vai ver onde se concentra as florestas. E logo depois você vai fazer algumas comparações. Agora que nós já fizemos aí um breve comentário sobre esse conteúdo de quem somos, vocês vão responder as atividades no livro e qualquer dúvida pode perguntar para a professora. Tudo bem? Até mais, crianças!